Olá, caros telespectadores do canal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o assunto que para muita gente é polêmico: violência justificada, quando a narrativa absolve. É isso aí. Quantas vezes nós não vemos um filme ou uma série em que a gente torce pelo personagem conseguir se vingar? Isso é o típico filme de vingança, né? Quando alguém fez uma coisa muito ruim, tipo sequestrou a filha do personagem ou matou alguém da família, qualquer coisa nessa linha, e a gente fala, não, nesses casos a pessoa tem o direito de se vingar. É muita injustiça para isso ficar por isso mesmo. Então, nós começamos a olhar para a situação e é uma violência que ela não está mais sendo mostrada, ela está sendo solicitada, ela está sendo exigida e ela vai ser aceita e até bastante, eu diria, bastante degustada, aproveitada pelo espectador. É um momento em que a gente suspende o nosso juízo moral e começa então a, aceitar aquilo como algo natural dentro ali da narrativa. Então a violência ali, ela acaba sendo justificada pelo contexto narrativo. Ela acaba sendo um desdobramento natural da situação previamente apresentada e aí a gente acaba justificando que as coisas sejam daquela forma porque, de fato, não poderia ser diferente. Nesse sentido, o herói violento, ele acaba se tornando uma figura justificável. Vamos pensar em filmes como Comando para Matar, Stallone Cobra e Duro de Matar. Arnold Schwarzenegger, em Comando para Matar, tem a sua filha sequestrada. E aí, a sequência, ele mata centenas de homens que deixam de ser homens e passam a ser apenas alvos, passam a ser apenas uma estatística até ele chegar no chefão e aí conseguir libertar sua filha. Stallone Cobra, um psicopata, um grupo de psicopatas estão matando mulheres inocentes para tentar ali abalar as estruturas da sociedade ocidental e o Stallone Cobra, ele mesmo se diz, né? Ele é o antídoto para esse veneno. E aí ele sai matando, ultrapassando, extrapolando as suas funções de policial para restabelecer a ordem. Em Duro de Matar, um grupo de pessoas em um prédio na véspera de Natal, e ali terroristas internacionais começam a aterrorizar as pessoas, e aí o Bruce Willis, que estava passando por ali, meio por acaso, acaba entendendo toda a situação e acaba intervindo para, digamos, fazer também restabelecer a ordem. Então veja, são 3 exemplares de filmes de total adrenalina dos anos 80, e que fizeram muito sucesso, fazem parte do imaginário dos espectadores do mundo inteiro quando se trata de filme de ação e, por extensão, de violência justificada. São casos de sujeitos que se tornaram heróis, heróis da resistência, heróis da determinação e heróis no sentido de nem sempre a justiça, digamos, pune os infratores e é preciso ter coragem, é preciso ter estômago para ir além, cruzar a fronteira da ética, da legalidade, para pegar os bandidos onde a justiça comum não chega. Então, esses personagens, eles acabam se tornando figuras aceitáveis. Não só aceitáveis, mas adoradas, em alguns casos até idolatradas, porque eles se perpetuaram como arquétipos no nosso imaginário. Exemplos típicos, quando a gente pensa em filme de ação, o herói típico, aí essas figuras vêm à mente, assim como Rambo e outros, né? Então, nesse caso, as justificativas morais são apresentadas ali para atos extremamente brutais e violentos. E nós vamos, como eu disse, suspendendo o nosso juízo, porque no cinema a gente vai aprendendo a aceitar certas ações, porque a gente parte do princípio que aquilo é uma ficção. Mas o nosso canal existe para isso, né? O Razão Crítica está aí para isso, para nos ensinar a ler
essas entrelinhas, e as entrelinhas, no caso desses filmes bastante violentos, estão apresentando a violência como algo justificável em algumas situações. Ela está abrindo, como a gente costuma dizer, uma exceção. E aí, o ditado popular, toda regra tem uma exceção. Para tudo tem exceções. E aí, então, é apresentada uma situação inicial que abre esse espaço de exceção, onde a violência vai se infiltrar sutilmente, subrepticiamente, né, por debaixo ali dos panos, e vai tomar conta. Só que essa violência não é uma violência qualquer, é uma violência ultra estilizada. É uma violência que surge com movimentos calculados, com um balanço equilibrado, com uma precisão sofisticada. Então, movimentos e uma racionalidade que se complementam de modo que aquela violência vira uma coreografia, vira um balé perfeitamente encenado, orquestrado e executado, e isso cria o fascínio pela violência. Muitos desses heróis, e a gente toma a minha geração, Bruce Lee como principal exemplo, todo mundo assistia os filmes de Bruce Lee, por exemplo, Operação Dragão, e já saía querendo chutar poste, querendo dar voadora, giratória, usar um nunchaku, como se fosse o próprio Bruce Lee. Até os gritinhos a gente tentava imitar, de tal era a fascinação que aquilo causava em nós. Então, nesses filmes, a vingança, ela é digamos assim, um subterfúgio narrativo recorrente. É algo que aparece como a vingança sendo o momento em que a violência é justificada. A vingança é a única coisa capaz de, digamos, trazer algum tipo de redenção, de fazer aquela dor ir embora, ou pelo menos diminuir, e fazer novamente o personagem voltar a ter paz, voltar a dormir, ou até mesmo sentir que honrou a memória daquele ente querido que ele perdeu. Então a vingança, ela se mostra historicamente, né, a vingança como esse momento em que a ética abre espaço para a violência e a violência acaba predominando. Porém, é lógico que do ponto de vista ético, do ponto de vista crítico, a gente tem sempre que pensar a violência como digamos assim, um momento em que o diálogo falha. O momento em que o espírito humano cede aos seus instintos primais, cede à sua necessidade de fazer justiça com as próprias mãos, o momento em que a racionalidade falha e o ser humano adentra aí a esse espaço da lei do mais forte, desse jogo perigoso, desse jogo de poder, poder sem regras, poder que se estende e se consome tudo à sua frente, corrói tudo ao seu redor, né? Isso é a violência, isso é a vingança. Então a violência, ela é apresentada como algo necessário, como algo do qual não dá para desviar, eu não posso evitar, eu preciso fazer isso. E aí, acompanhando essa narrativa, imagina isso dentro de uma série, né? Um personagem buscando vingança, e aí ele se depara com uma estrutura que muitas vezes, uma estrutura gigantesca, que impede você de chegar até aquela pessoa que cometeu o ato brutal, a primeira violência, né, contra o herói, e aí o herói tem que vencer vários obstáculos, várias barreiras até chegar lá. Muitas vezes ele se vê sozinho nessa empreitada, porque ou a justiça, né, as forças policiais são ineficazes para pegar esse tipo de bandido, ou as próprias forças policiais estão, de alguma forma, envolvidas nessa trama do crime organizado, que dá para o bandido, né, para o grande vilão, toda essa proteção, toda essa carapaça, essa redoma em torno dele, que torna impossível alcançá-lo, né? Nesses casos, então, a empatia, ela é construída, a empatia pelo herói que procura vingança, ela é construída cuidadosamente para que nós, espectadores, possamos absolver o herói e tomá-lo como herói, e não vê-lo como vilão.
e não ver aquele ato como uma falha de caráter, mas ver como uma extensão natural, um desdobramento necessário de um mal primeiramente sofrido. Né? Então a gente, por empatia, a gente absolve, a gente diz, eu entendo, mas aí a gente está confundindo entendimento, compreensão com aceitação, com normalização. Por que eu digo isso? Porque na vida real, depois a gente acaba acreditando que as coisas são de fato assim. A gente acaba dizendo informalmente, numa conversa, olha, se eu souber que alguém, né, matou minha filha ou estuprou minha mulher, eu vou lá e mato o sujeito. Eu não vou ficar esperando pela justiça. A gente acaba, né, introjetando esse discurso, porque a gente acaba entendendo que não vai ter nada capaz de aplacar a nossa dor, senão a justiça. Mas aí tem história, por exemplo, né, no Nordeste, histórias de vingança, né, quando um filho, alguém mata uma pessoa de uma família, o filho mais velho tem que ir lá e matar uma pessoa daquela família que matou primeiro. E daí, depois, aquela outra família tem uma outra pessoa que vem e mata uma família, né, um membro dessa outra família. Então, fica né, o mais velho matando o mais velho da outra família, até que não reste ninguém, até que os dois sobrenomes praticamente desapareçam. Fiquem só os idosos e daí depois desapareçam com uma morte natural. Né? Isso é bastante comum, essas histórias de uma trilha de vingança que não cessa jamais, né? Que se perpetua aí no decorrer das situações. Qual o risco que temos aqui? O risco da normalização em excesso, de normalizar até aquilo que é inaceitável, de normalizar aquilo que põe em risco o próprio estatuto, a própria estrutura da civilização, da vida em sociedade. Então, isso há um excesso aí. Nós temos que, de fato, manter o senso crítico e falar, olha, o que esse filme está propondo, o que ele está mostrando, o que ele está normalizando. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, mas percebam que cada vídeo a gente vai mergulhando um pouco nos temas. A gente vai esmiuçando, vai detalhando, e isso que é refletir. É novamente, e flexionar é pensar. Então é pensar novamente, pensar o já pensado. Inserir mais detalhes, manter a reflexão, manter o pensamento, porque de fato os problemas não se esgotam. Os problemas se repetem, os problemas estão aí, eles continuam e a gente precisa continuar pensando sobre eles, manter o diálogo aberto para de alguma forma a gente conseguir diminuir aos poucos, né? Já que isso foi construído com o tempo, durante séculos, certas tendências que nós temos em sociedade, a gente ir, digamos, exaurindo, rasurando essas tendências até elas desaparecerem por completo. O que eu posso dizer, né? Quando a causa, esses filmes, a causa que foi o motivo que acabou, né, o evento que acabou motivando a vingança, é o momento em que a causa apaga o ato. Então, se o ato é reprovável, e aí a causa justifica, então o ato acaba sendo apagado no seu elemento antiético, no seu elemento de ilegalidade. Mas a gente tem que sempre pensar, olha, nada justifica a violência. Porque, historicamente, a história da humanidade é uma história de violências, é uma história de rastros de violência. Até tem um filme muito bom, talvez um dos maiores faroestes de todos os tempos, do John Ford, para mim é o maior, chamado Rastros de Ódio. Então, conta a história de uma garota que é sequestrada por índios, a família é morta, fica só uma garota viva e ela é sequestrada por índios. Aí o tio dessa garota segue no encalço desses índios, querendo matá-los e retomar a garota. Só que quando ele se depara com a garota, e eu já estou dando spoiler, porque se eu não me engano o filme é de 1956, então já tem aí praticamente 70 anos, né? Ele percebe que a menina que foi
sequestrada menininha, né, ainda nova, ficou muitos anos ali sendo criada dentro daquela cultura indígena e ela absorveu, né, introjetou muitos desses costumes e ela já está, entre aspas, meio índia, como eles dizem no filme, e aí isso gera uma grande revolta no personagem, no protagonista, que é o John Wayne. A fronteira, então, né, que fica sendo sempre ali pressionada nesse tipo de filme, nessa violência justificada, é a fronteira entre compreender e justificar. Eu posso entender, mas eu sempre tenho que dizer, afirmar que isso é injustificável. Isso tem que acabar, porque a violência, ela parece jargão, mas é fato, ela vai gerar mais violência. Ela vai perpetuar um ciclo miserável, um ciclo de desgraça, um ciclo de morte, dor, né? Sofrimento. Ela vai perpetuar isso. Então, eu posso compreender a dor, a vontade de justiça, mas eu não posso justificar essa violência quando a justiça é feita com mais violência, com mais dor, com mais sofrimento de outro lado. Então, para terminar, nós temos que sempre questionar essa absolvição que muitas vezes a narrativa constrói. Constrói da forma mais atraente, da forma mais sofisticada, com uma estética a seu favor, com todo um aparato cinematográfico, né? Mas quando a gente vê isso, a gente tem que sempre ficar atento. Olha, o que está sendo posto diante de mim e com que beleza e com que virulência, com que cores, né? Isso está sendo mostrado, que está fazendo eu vibrar com a violência, está fazendo eu torcer para que ela se efetive, não é? Por quê? Porque o filme ele cria a ilusão de que assim que ele se vingou, aí acaba a história, mas acabou a história do filme. Na vida real, isso continuaria ad infinito. Por isso que filmes como esse, que eu vou discutir agora, o filme é John Wick, do Chad Stahelski. O John Wick é a fórmula perfeita desse raciocínio que eu desenvolvi aqui durante o vídeo. É a violência legitimada pela empatia da narrativa. Se você ainda não viu John Wick, veja, porém com olhos críticos. Já estamos no volume 4, né? E tem aí o prospecto, a perspectiva de fazer o 5º. E aí é um personagem que quando você vê o John Wick, né, interpretado pelo Ken Reeves, perdendo a mulher, né, por câncer, depois tendo o seu carro roubado e o seu cachorro assassinado por uma violência brutal, né, de pessoas, absolutamente uma violência totalmente gratuita, e aí a gente acaba torcendo por ele. E o John Wick, que era um assassino aposentado, entre aspas, agora está de volta ao jogo, porque agora ele precisa vingar. Só que esses caras que mataram seu cachorro são elementos vinculados ao crime organizado, e o John Wick sabe disso, mas ele sabe então que ele vai ter que lutar como nunca na sua vida, como jamais lutou, e sozinho, porque ele tem que vencer toda uma estrutura que está muito acima dele para conseguir obter a sua vingança. Mas aí fica sempre a pergunta, ele obteve vingança, mas obteve a paz? Claro que não, tanto é que teve o 2, o 3, o 4, e mesmo ao final do filme 4, ele está bem longe de atingir qualquer tipo de paz. Ao contrário, a série foi muito bem feita porque essa enxurrada, esse fluxo de violência, essa escalada da violência, ela só foi aumentando. E o personagem está muito mais perdido, está muito mais sob risco, e está muito mais longe de qualquer paz, de qualquer felicidade do que ele jamais esteve. O livro, para a gente fechar a discussão, é, claro, sobre a violência da filósofa alemã Hannah Arendt. A Hannah Arendt é, ao meu ver, como filósofo, a maior filósofa, né? Mulher, né? O maior para mim é o Aristóteles e mulher é a Hannah Arendt, e ela refletiu muito sobre a violência porque ela é uma alemã de origem judia e que viveu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, você não ia querer ser judeu e ainda mulher vivendo na Alemanha no contexto de 1940 até 45.
que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Você não ia querer estar na pele dela, e ela refletiu, escreveu, teve que abandonar a Alemanha, teve que migrar para os Estados Unidos e lá desenvolveu toda uma teoria sobre a violência, a banalidade do mal, os sistemas de regime totalitários, que é aquele sistema de ditadura absoluta, como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, não é? O Francisco Franco na Espanha, o Stalin na União Soviética e assim por diante, né? Ela refletiu sobre todos esses emblemas da violência, e esse livro, ela faz uma distinção entre poder, entre violência e justificação moral. Ela mostra que em toda a sociedade sempre vai se constituir mecanismos de poder, né? Quem manda e quem obedece, mas você precisa de uma estrutura política democrática, bem estruturada, para você justificar o poder, justificar a existência do poder, e não esse poder que é mantido pela violência, esse poder que multiplica a violência, faz com que ela escale, né, fique escalonada, e que com força de propaganda, força de repressão, ela vai sendo justificada, aceita, temida e naturalizada. Então, Hannah Arendt é um grande exemplo para a gente pensar todo esse processo de violência justificada que nós pensamos nesse vídeo. Meus amigos, toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.